Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o deputado federal, subtenente Gonzaga, do PDT, e entre outros assuntos a gente vai falar sobre o regime de recuperação fiscal. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia. Adriana, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Super. Bom dia. É um prazer novamente. Prazer é nosso, deputado. Eu gostaria de já começar, falando com o senhor a respeito do regime de recuperação fiscal. Inclusive, no início do mês, o senhor esteve, reunido com o vice-governador, Paulo Brant, para discutir e para deixar claro, a resistência que vai haver caso haja perdas de benefícios e direitos para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da segurança, no que diz respeito a esse pacote de medidas. Eu gostaria de saber o que foi acordado nessa reunião. O senhor está mais otimista ou não, deputado? Eu estou esperançoso, otimista nem tanto. É preciso lembrar que esta recuperação fiscal nasceu do PLP 257 lá em 2016, que inicialmente era uma proposta de criar condições para a negociação da dívida, que foi rejeitado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, tanto é que o presidente Temer, à época, vetou todo o projeto porque a Câmara rejeitou. E depois veio um outro projeto de lei complementar, o PLP 343, que virou a lei complementar 159. E por mais que essa lei complementar tenha reduzido os danos em relação ao projeto original, ela ainda impõe condições inaceitáveis para os servidores e também para a população de um modo geral e até mesmo para a gestão do Estado, porque ela impõe condições para o Estado cumprir, como privatizações e perda de direito dos servidores públicos. O governo de Minas já encaminhou para a Assembleia, desde 2019, a PEC 57, que era a PEC 55, que foi desmembrada e virou a PEC 57. E o governo já anunciou, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, através da secretária Luísa Barreto, que uma vez que o Estado admitir a recuperação fiscal, autorizar a recuperação fiscal, será levado adiante a aprovação da PEC 57 do PLC 48. São dois textos que têm um forte impacto nos direitos dos servidores públicos de um modo geral. Então, de um lado, os servidores públicos que não querem sozinho pagar esse preço, que é um preço da gestão do Estado, não é o trabalhador que gerou essa situação para o Estado, e do outro a própria Assembleia, que está com esse projeto desde 2019, em que o governador pede autorização para aderir ao regime de recuperação fiscal, e a Assembleia não fez. O governador sempre precisa entender que a Assembleia não é o poder legislativo, não é um mero carimbador de suas propostas, de seus desejos. Se a Assembleia, em 2 anos de debate interno, não aprovou ainda, é porque tem algo realmente mais sério do que apenas o jogo político. Se fosse só o jogo político, já teria sido resolvido. A Assembleia não quer dar esse cheque branco para o Ministério da Economia fazer uma intervenção de uma gestão do Estado de Minas Gerais a título de fazer essa recuperação fiscal. Nós entendemos que é preciso que o governo sente à mesa com o governo federal, entendemos também que o governo federal tem que ter a boa vontade para negociar essa dívida sem ser através da recuperação fiscal, sem ser através dessas imposições, porque, aliás, nós estamos falando de uma dívida que em 97 foi consolidada em 13 bilhões de reais e hoje está 140, e o Estado já pagou mais de 50 bilhões dessa dívida. Portanto, há algo para além da recuperação fiscal como solução para essa dívida e, principalmente, que não impõe aos servidores o preço maior. Porque, uma vez retirados os direitos dos servidores, eles não retomam, ainda que o Estado recupere sua condição fiscal, como é o propósito daqueles que o defendem. A gente ouviu alguns representantes, deputado, do governo do Estado dizerem que o regime de recuperação fiscal, como ele está colocado nos moldes de hoje, até diferente de quando o Estado do Rio de Janeiro aderiu a ele, ainda no governo Temer, que não impede a recomposição salarial e que também não impede até mesmo alguns reajustes em situações específicas. O que o senhor diz dessa justificativa dada pelo governo do Estado quando a gente pergunta sobre essa questão do que seria um achatamento dos salários de servidores? O governo, concretamente, ao dizer
para nós, numa audiência pública que era para discutir esse tema, ele colocou que a condição para a União aprovar seria o Estado aprovar a PEC 57. Não falou outra coisa. A PEC 57. Então nós vamos lá na PEC 57 que está na Assembleia. E lá está as condicionantes e as perdas de direito, assim como o PLC 48. Então o governo faz um discurso, mas não veio à mesa com ninguém de nós, dos representantes, das instituições, para efetivamente colocar quais seriam essas condições. Porque o texto na Assembleia é o que nós temos de referência. Então, o governo, de fato, ele usa essa argumentação, vocês nem conhecem qual que será a proposta, mas ele também não fez a proposta para além do que já está colocado na Assembleia, que é a PEC 57 e o PLC 48. Então, a gente escuta esse discurso do governo, da parte política do governo. O próprio secretário Igor Eto nos disse isso lá em setembro, quando reuniu com os parlamentares para discutir a recuperação da inflação, mas a secretária de Planejamento, ao dizer quais seriam os desdobramentos da adesão do Estado, da aprovação pela Assembleia, a adesão à recuperação fiscal, ela traz a PEC 57 e o PLC 48. Portanto, o governo não nos dá nenhuma segurança para compreender, sequer compreender, muito menos aceitar, de que há de fato uma proposta que não prejudique os servidores, porque concretamente o que foi colocado é a PEC 57. O senhor falou que o governo não tentou outras formas para negociar essa dívida, impondo, portanto, essa questão da recuperação fiscal, né, do plano de recuperação fiscal. Quais seriam essas outras formas para negociar a dívida? Quais seriam as sugestões? Nós entendemos que desde há cerca de 6, 7 anos atrás, desde que o PLP 57, 257 foi colocado em discussão, que o Estado, inclusive, já cumpriu algumas das premissas daquele projeto. Por exemplo, o projeto original falava que o Estado teria que fazer o fundo, a Previdência Complementar. O Estado já fez. Já dizia que o Estado teria que reduzir despesas. O Estado já reduziu despesas, já tem um tempo que sequer recompõe a inflação. Nós estamos com uma perda inflacionária de quase 50%. Portanto, já fez a reforma da Previdência a partir da PEC 103. Então, o Estado já cumpriu algumas premissas e nós entendemos que a União, como credora e que já recebeu mais de 50 bilhões dessa dívida, uma dívida que era de 13 bilhões em 1997, que hoje está em 140 bilhões, a União também precisa de repactuar. Esse era o esforço que estava sendo feito lá no PLP 257 em 2016. Era um esforço de renegociação da dívida. Eram as condicionantes para a renegociação e não essa imposição da recuperação fiscal. Eu entendo que a situação que o Estado está hoje, com a liminar, que é a ameaça que o governo federal faz ao governo de Minas e que o Minas faz sobre a gente. Dizer o seguinte, olha, se não tiver recuperação fiscal, as liminares caem e o Estado passa a ter uma dívida vencida de 30 bilhões de reais. É preciso, e essa dívida vencida, se de fato a liminar cair, ela não é um problema para os servidores públicos, ela é um problema para o Estado de Minas Gerais como um todo. Ela é um problema para o investimento, para a viabilidade do Estado. Portanto, Minas Gerais tem que se colocar a partir do executivo, a partir do poder executivo, tem que se colocar numa situação diante do governo federal para buscar uma alternativa de renegociação sem a recuperação fiscal, porque ele já cumpriu o principal, que foi a redução das despesas, que foi a realização da reforma da Previdência, que foi a Previdência Complementar, que eram 2 pontos desse projeto. A discussão em torno da privatização é uma discussão também que vai para além de uma simples cumprimento de obrigação. Privatizar ou não privatizar é uma estratégia do Estado, privatizar a CEMIG, privatizar a Codemig, privatizar a Copasa, é uma estratégia do Estado também, se ele quer ou não quer. E a Assembleia está dizendo claramente, há mais de 10 anos, que não aceita essa privatização. Foi assim no governo Dilma, quando quis transferir, o Estado de Minas se posicionou contra, foi assim em vários momentos. A Assembleia não quer autorizar a venda da CEMIG, a Assembleia não quer autorizar a venda da Codemig, a Assembleia não quer. Então, se ela não quer, é porque é um poder, tem que ser respeitado isso. Então, acho que nós todos, e aí eu falo como membro do Poder Legislativo Federal, como integrante da bancada de Minas, mas é uma iniciativa do Poder Executivo, se colocar de outra forma diante do governo federal, diante do Ministério da Economia, para que não haja simplesmente uma interferência na gestão do Estado nesse sentido.
Deputado, se as coisas continuarem como estão, as forças de segurança sem recomposição salarial, que é algo que está sendo muito cobrado por vocês, que são representantes da categoria, pela própria categoria como um todo, se o regime de recuperação for aprovado e houver de fato um não reajuste ou uma não recomposição salarial, o que pode acontecer do ponto de vista das forças de segurança? E faço uma outra pergunta. Já ouvi alguns setores dizerem que diante dessa não recomposição, que já há uma espécie de greve branca nas forças de segurança, em alguns setores das forças de segurança. Isso de fato está acontecendo, deputado? Olha, Rodrigo, eu faço um esforço grande para não blefar, e até pela responsabilidade que tenho nesse processo de tentativa de construir soluções junto à nossa tropa, vamos dizer assim, e o governo. Portanto, eu não quero aqui blefar, dizer que vai acontecer A ou B. O que eu posso dizer com muita convicção é que o governo está criando as condições para uma crise institucional. Por quê? Ele colocou o regime de urgência constitucional no projeto da recuperação fiscal. E ele mesmo diz o seguinte: olha, se não votar a recuperação fiscal, não pode dar o reajuste. O prazo do reajuste, pela lei eleitoral, está vencendo. Abril tem um prazo peremptório para o governo decidir. E a Assembleia está dizendo com todas as letras nesse processo todo: nós não queremos, a Assembleia não quer a recuperação fiscal. Então o governo chantageia os servidores no esforço de que a gente vá fazer uma pressão para a Assembleia aprovar a recuperação fiscal, mas nós vamos pressionar a Assembleia para aprovar algo que é ruim para nós. Então o governo precisa, de fato, retirar esse requerimento de urgência constitucional que colocou no projeto e fazer a negociação fora da discussão da recuperação fiscal. Porque o que vai acontecer caso não haja o reajuste, eu não sei dizer com antecedência, mas eu posso dizer que ele cria todas as condições de uma crise institucional, de uma ruptura institucional, de uma greve branca, de uma paralisação. Tudo é possível a partir dessa decisão do governo Zema. Por quê? Porque a inflação é real, Rodrigo. A inflação é real. Vocês estão aí todo dia noticiando. Só esse ano, pelo IPCA, em torno de 10%. E não há um cenário de redução desse índice para menos de 5%. Ainda vamos ter uma inflação entre 5% e 10% esse ano. É o cenário que está colocado pelos analistas políticos e econômicos. Portanto, o que nós estamos buscando, o que os militares, que os policiais estão buscando, é não ter essa perda no seu poder de compra para além desse ano. Estamos desde 2015, foi a última parcela. O governo Zema, em 2019, faz uma negociação com a categoria, uma negociação aberta, assinado em ata, tudo registrado, e depois ele mesmo veta. Ele mesmo veta sob a justificativa que a pandemia criaria um cenário incerto. É verdade que a pandemia teria um cenário incerto, mas a União, e por iniciativa inclusive do Poder Legislativo, manteve a receita do Estado. O Estado sequer considera que, por exemplo, em 2020, o recurso do FPE que ele recebeu foi baseado na receita de 2019, porque nós aprovamos uma lei que congelou para fins de FPM e FPE a receita em 2019 e teve a ajuda emergencial. Nós tivemos aí a recuperação, a participação da Vale em cima de uma tragédia, mas são 37 bilhões de reais, portanto o Estado tem recurso para fazer investimento e nós não estamos pedindo os recursos para pagar salário porque nem é devido, mas o Estado tem um potencial de investimento a partir desse recurso. A receita cresceu, receita de ICMS, a receita do Estado cresceu, portanto não é justo que o governo queira, numa lógica empresarial, de fazer lucro. O Estado não existe para ter lucro, o Estado existe para garantir o serviço, e segurança pública é serviço essencial, é intransferível, só o Estado pode fazer. Então, o que vai acontecer eu não sei, mas que o governo está criando as condições de uma ruptura institucional, de uma greve branca, de uma paralisação, com certeza ele está criando. Eu falo sempre, Rodrigo, só teve 2 pessoas que fez a polícia parar até hoje. Uma foi o Azeredo em 97 e a outra foi Aécio Neves em 2004. E o Zema parece que está querendo ser o terceiro em 2022. Hora do bate-pronto.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já esteve aqui em outras oportunidades conosco, conhece bem o quadro, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, é como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Vamos lá. Para começar, a recomposição salarial da segurança em Minas. Olha, é questão fundamental, questão de dignidade. A inflação é real. E, principalmente, os policiais da base, soldado, cabo, sargento, que têm o menor salário, já estão sentindo dificuldade. Muitos não moram, não trabalham no seu município de origem, estão pagando aluguel, estão pagando duas despesas. Portanto, eles precisam de cumprir o papel para o Estado e o Estado não quer cumprir a sua responsabilidade para com eles. Regime de recuperação fiscal. É uma imposição, é uma falácia. Nem o Rio de Janeiro, que aderiu em 2017, resolveu o seu problema, e nem a União resolveu o problema dos estados, nem o Estado resolveu o problema da União. Esse é um critério em que a União quer impor um engessamento ao Estado, e o Estado adere porque não quer discutir politicamente os seus problemas, prefere ter uma trava apenas para dizer não posso. Então é uma chantagem tanto da União e do governo do Estado para com o conjunto dos servidores. Subtenente Gonzaga fica no PDT em 2022? Não, eu já manifestei publicamente a minha decisão de deixar o PDT e estou discutindo com vários partidos as alternativas, porque nesse momento todos os partidos, se isso é público e republicano, todos os partidos estão discutindo alternativas e cada um fazendo cálculo eleitoral, qual partido, agora que não tem, por exemplo, a coligação partidária, isso muda muito a forma com que os candidatos que estejam no mandato ou não, mas aqueles que querem disputar, a lógica que ele calcula e que ele pensa a sua entrada. Quando tinha coligação, você podia ir para qualquer partido que você iria coligar e você tendo uma votação boa ali, você estaria com a chance real de eleição. Nesse momento, é o momento de discutir com vários partidos, é o que eu estou fazendo. No Café com Política de hoje, conversamos com o deputado federal, Subtenente Gonzaga, do PDT. Subtenente Gonzaga, obrigado pela participação, um ótimo dia e até breve. Obrigado, Adriana, obrigado, Rodrigues, e obrigado principalmente aos nossos ouvintes da Rádio Super. Muito obrigado.